Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês? Eu sou o André Luiz. O intuito de eu estar passando esse vídeo para vocês, tá? Eu pretendo gravar várias aulas, né? Que vai ser como planificar as peças de traçagem de caldeiraria no AutoCAD. Hoje em dia, o que acontece? Devido à demanda da produção ser muito grande, né? A maioria das empresas aí, elas exigem uma produtividade maior. E por conta disso, né, a tecnologia aí avançou e bastante, né? Eu já trabalhei por muitos anos na profissão de traçador de caldeiraria. Então, assim, ali é onde eu desenvolvia vários tipos de peça, né? Que muitas das vezes elas tinham que ir para uma calandra ou para uma dobradeira, ou então não executava nada disso, ela ia para o corte, depois para a furadeira, e assim vai. Enfim, traçava todo tipo de peça. O intuito de eu estar passando para vocês esse curso é o seguinte: está ensinando a vocês a como desenvolver essas peças no AutoCAD, tá? Vocês vão ver que é simples, não tem nada de complicado, tá? Porém, é interessante, né, profissional ele conhecer pelo menos o básico do AutoCAD e também da planificação de caldeiraria, tá? Para ele poder estar executando aí as planificações, né, dessas peças, tá ok? Então, eu vou começar por uma peça bem simples, tá? Vou procurar ser o mais didático possível, tá podendo explicar para vocês, né? Tudo passo a passo, certinho. Vou passar alguns cálculos também para vocês, tá? Porém, na peça de hoje, é uma peça simples, tá? Que é uma peça cilíndrica, ela não tem corte nenhum nela, não tem também nenhum tipo de interseção nela. Então, na aula de hoje, vocês vão aprender a como desenhar o desenvolvimento de uma peça cilíndrica apenas uma peça redonda, como se fosse um pedaço de tubo. Tá ok? Vamos lá, vou abrir aqui meu AutoCAD. Tá? Eu já tenho aqui a peça praticamente que desenhada aqui, tá? À vista que vocês não vão precisar, mas que vai vir no desenho para vocês. Então é isso daqui, ó. Quando vocês pegarem um desenho, vocês vão ter essas duas vistas aqui praticamente. Ou então só essa de baixo, tá? Ou então só essa daqui. Já é o suficiente já para vocês poderem executar a planificação aí, tá ok? Porque vocês vão ter que conhecer a altura da peça, o diâmetro externo ou interno, dependendo do que o desenho passar para vocês, né? A espessura da peça também, tá? E é isso daí, tá? Porque para a gente poder desenvolver essa peça, né? A gente pegar essa peça calandrada e abrir ela, imaginar ela aberta, nós vamos trabalhar sempre com o diâmetro médio. E o diâmetro médio, o que que é? Se o desenho ele te der o diâmetro externo, tá? Vocês vão pegar o diâmetro externo menos uma espessura. Por que menos uma espessura? Porque vai ser a metade da espessura da chapa de um lado até a metade da espessura da chapa do outro lado. Então, nós vamos ter o diâmetro médio, conforme mostra o desenho aqui, ó. Metade da espessura desse lado até a metade da espessura desse outro lado. Então, vocês vão pegar diâmetro externo menos uma espessura. Se vocês tiverem o diâmetro interno da peça, tá? Se o desenho estiver mostrando o diâmetro interno, vocês vão pegar o diâmetro interno mais uma espessura, que é a mesma coisa que eu expliquei anteriormente. É o diâmetro interno mais a metade da espessura de um lado, com mais a metade da espessura do outro lado. Ok? Então, assim, a gente conhecendo, tá? Nós conhecendo essas medidas, tá? Nós vamos partir para o cálculo. O cálculo é esse daqui, ó. É o diâmetro médio da peça vezes o π. O π é esse número aqui, 3,1416. Na verdade, ele vai dar muito mais do que isso, né? Mas em caldeiraria a gente resume para isso daqui, 3,1416. E nós vamos ter a medida dele aberto, o cilindro aberto.
Aqui embaixo eu coloquei as medidas, né? O nosso diâmetro médio é 45 vezes 3,1416, que vai ser igual a 141,37, tá ok? Agora aqui para a gente poder desenvolver essa peça aberta, tá? Eu gosto de usar o retângulo porque a gente ganha um tempão, ao invés da gente ficar usando a linha ou a polilinha, tá? Então, ó, nós vamos lá na aba Home. Nessa primeira parte aqui nós temos lá, ó, Rectangle, né, que é o retângulo. Então, nós clicamos nele, tá? Eu vou ligar o meu orto aqui, que é para eu poder andar com as linhas sempre na horizontal ou na vertical, tá? Ela vai sair sempre alinhada. Aí eu vou trazer aqui, ó, vou trazer esse cruzamento dessas duas linhas, do eixo X e Y, até aqui no início dessa vista que eu fiz ali. E vou puxar ela alinhada para cá, tá? E vou clicar aqui, ó, nesse ponto, tá? Aí, feito isso, eu vou... Ó, vamos lá, acho que não pegou ali, retângulo. Vai lá, chego ali, puxo para cá, beleza, ó, agora sim, apareceu o retângulo. Então, eu vou digitar aqui, ó. Primeira coisa, o AutoCAD trabalha com dois eixos, o eixo X e eixo Y, tá? O eixo X é na horizontal e o eixo Y é na vertical. Então, a primeira medida que nós vamos digitar é do eixo X, tá? Vamos observar aqui, ó, deixa eu trazer mais para cá, ó. A nossa medida do eixo X deu 141,37. Então, eu vou digitar 141,37. Ah, professor, mas eu não poderia colocar vírgula? Nesse caso não pode, porque se eu colocar vírgula, ele vai pular para o eixo Y. É o que eu vou fazer agora. Eu digitei a medida 141,37, aí sim, vírgula, ele vai pular para a medida do eixo Y. Agora eu vou digitar o eixo Y, que é a altura de 70, e dou um Enter. E é só isso daí, o nosso retângulo aqui já está feito, que é a nossa peça desenvolvida, tá? Eu vou agora explodir esse retângulo, que é para eu poder mostrar para vocês a medida que ele ficou. Para eu estar explodindo isso daqui, eu seleciono tudo, vou ali na abinha do Explode, clico ali, pronto, já explodiu. Ou seja, o retângulo ele deixou de ser um retângulo tipo uma polyline, né? Onde são todas as linhas unidas. Agora não é mais, ó, estão todas individuais, tá ok? Na próxima peça que eu vou explicar para vocês, nós temos que fazer esse explode porque vai ser um tubo truncado. Então, eu tenho que explodir ele porque depois eu tenho que pegar várias medidas ali, mas quando chegar essa aula vocês vão ver como é que nós vamos fazer, tá ok? Agora eu vou colocar as medidas aqui, ó. Eu vou ali, ó, na terceira aba ali da aba Home, vou lá em Linear. Ó, se nós clicarmos nessa setinha ali de baixo, ó, do lado, nós vamos ver, ó, temos a medida linear, que vai pegar sempre em linhas retas. A Ligned, ela vai pegar as medidas inclinadas. A angular vai pegar a medida do ângulo. O ArcLegend vai pegar a medida do arco ali, tá? O Radius pega a medida do raio, Diameter é diâmetro. E aí tem essas outras duas aqui também que praticamente que nem se usa, tá? Usa, mas é muito pouco mesmo, tá? O que é mais usado são aqui do Diameter para cima, tá ok? Então eu vou selecionar a medida ali linear e vou pegar aqui, ó. Venho, clico nesta ponta, pego o endpoint ali, venho desse outro lado, pego outro endpoint, arrasto para baixo, ó, 141,37. Eu quero pegar a altura, basta eu dar um Enter, eu não preciso selecionar de novo lá, tá? Porque como a última função que eu usei foi a cota linear, se eu der um Enter, ele vai puxar sempre a função anterior. Como a função anterior foi linear, então, como eu quero usar ela, só dá um Enter e vem aqui de novo, ó. Endpoint,
Pego aqui, ó, nesse ponto, que no caso tem o tal de node, e desse outro lado o endpoint. É a mesma coisa. E olha lá, medida de 70 de altura, tá ok? Uma pequena observação, tá? A maioria das caldeirarias, tá? Elas costumam deixar um pedaço, eles chamam de submetal aqui, tá? Então você que for planificar a peça no AutoCAD, você tem que estar conversando, seja lá com quem for, seja com o teu superior ou com alguém do chão de fábrica, tá? Para saber se o rapaz da calandra, se ele vai precisar que deixe um submetal aqui ou não. A maioria das caldeirarias deixa pedaço de submetal, tá? Esse pedaço de submetal, ela é a medida do centro do rolo superior da calandra até o centro do outro rolo inferior, tá? Assim, o mínimo que se costuma deixar é 150, tá? Dependendo da espessura da chapa também, né? Então, assim, precisa estar bem ligado com relação a isso daí, porque se precisar de deixar sob metal e você não deixar, complicou o lado do operador da calandra, tá? Porque se for uma chapa fina, até 5 milímetros, às vezes o cara consegue bater com a marreta a ponta dela, mas vai ficar um serviço feio. Vai ficar toda marcada a chapa. Porém, o intuito é fazer um serviço de profissional, né? Então, procura sempre se atentar com isso daí. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? E mais uma vez eu vou dizer, eu não expliquei para vocês como desenhar essas duas vistas aqui, porque no caso de planificação de um tubo apenas, tá? De um cilindro ou virola que seja, né? Como se chama na maioria das vezes, tá? É só isso daqui que vocês vão fazer, então não precisa do auxílio dessa outra vista. A não ser que fosse um tubo truncado, que é a próxima aula que eu vou passar para vocês. Aí sim eu preciso do auxílio dessa outra vista para poder estar puxando algumas interseções aí de linhas, tá ok? Mas no tubo comum, sem ser um tubo truncado, é apenas isso daqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.